Senhoras e senhores deputados, compete-me cumprimentar o Dr. Daniel Ferro e o Dr. Luís Pinheiro, do Conselho de Administração do Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Norte. Muito obrigada pela vossa disponibilidade e peço desde já desculpa em nome da comissão pelo atraso, mas às vezes muito trabalho foi por estarmos a trabalhar e não por estarmos a descansar. Penso que temos a vossa tolerância. E começava desde já pelo grupo parlamentar requerente, o grupo parlamentar do PSD, para a apresentação do requerimento a propósito da degradação das condições de funcionamento dos hospitais do Serviço Nacional de Saúde, como por exemplo na urgência pediátrica do Hospital Garcia de Horta. Se os senhores deputados dispõem de 3 minutos, eu agradecia que pudessem ser o mais concisos possíveis, dado o adiantado da hora em que nos encontramos. Faz favor, tem a palavra o Sr. Deputado Nuno Carvalho. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecer naturalmente aqui a presença do Sr. Presidente do Conselho de Administração. Bom, uma primeira questão que lhe queria colocar tem a ver com os problemas de segurança que foram conhecidos e, portanto, quer para os profissionais de saúde que estão a trabalhar, quer para os próprios utentes, perguntar-lhe se efetivamente houve alguma alteração nos meios que estão alocados à segurança do hospital para que existisse algum reforço ou algum tipo de medidas que ajudasse a prevenir ou mesmo a dar mais confiança e sensação de segurança, de forma a que este tipo de situações não voltem a ocorrer. Queria também começar por perguntar, de seguida, sobre as contratações do ano 2019 que foram realizadas e as que estarão previstas para 2020, sendo que nas contratações, especificamente, queria que me pudesse dar alguns esclarecimentos, se possível, sobre os anestesiologistas e radiologistas. Sendo que radiologistas, eu agradecia que pudesse confirmar esta informação. Pelo que sei, no período noturno não há médico radiologista e que, se isto se vier a confirmar, que eventuais constrangimentos isto provoca ou não nos serviços que deveriam ser assegurados. Por último, também lhe queria perguntar se tem conhecimento, e esta é uma notícia recente, quando digo recente é de ontem, que ontem estiveram 34 macas na urgência do hospital. Se tem conhecimento que ontem estiveram 34 macas na urgência do hospital. E, caso tenha conhecimento disto, se considera que isto é uma situação normal, foi algum pico, foi alguma situação excepcional que ocorreu, ou se efetivamente é algo que acontece dia a dia, e se é algo que acontece dia a dia, o que é que tem que ser feito para ajudar a corrigir isto? Bom, e eu acho que mais sucinto não podia ser. Muito obrigada pelo seu esforço. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado Paulo Marques. Faz favor. Obrigado, Sr. Presidente. Bem, eu tinha ideia que esta audição tivesse sido sugerida da urgência pediátrica do Garcia de Horta, mas já percebi que não. Bem, de qualquer maneira, queria agradecer a presença do Sr. Presidente do Conselho de Administração, Dr. Daniel Ferro, e do Sr. Diretor Clínico, Dr. Luís Pinheiro, para aqui se deslocar e para verem connosco algumas questões relacionadas com o Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Norte. Como devem saber, esta audição foi precedida de uma anterior, teve lugar exatamente neste mesmo lugar, onde estiveram representantes da administração do Hospital Garcia de Horta e, enfim, foi solicitada pelo requerimento do PSD, aprovada por esta comissão, e vinha, como eu dizia há pouco, na sequência do encerramento temporário da urgência pediátrica do Hospital Garcia de Horta e da eventual pressão causada na urgência do Hospital, nomeadamente do de Santa Maria. E a forma como o hospital, enfim, tentado lidar com essa pressão. Além disso, queria aproveitar a vossa presença aqui também, passado este ponto prévio, para fazer uma referência. O pedido é antigo, é de novembro, e em novembro também foram dadas declarações públicas por representantes dos sindicatos, que tinha a ver com aquele pedido de escusa dos chefes de urgência do hospital. Na ocasião, a Sra. Ministra também deu declarações sobre o assunto e, para além da palavra de agradecimento merecida aos profissionais de saúde, evidenciava que havia uma articulação com o hospital no sentido de resolver as situações referidas
pelos chefes de urgência, nomeadamente no que tinha a ver com a falta de médicos especialistas e as recomendações existentes pelos colégios de especialidade. Enfim, aquelas notícias causaram algum alarme social, como é lógico, e, portanto, também a presença dos decisores no sentido de prestar algum tipo de esclarecimento adicional funciona dessa forma para, enfim, para além do esclarecimento, resolver muitas vezes esse tipo de questão. E, portanto, a minha pergunta ia nesse sentido. As notícias que vieram a lume em novembro de 2018 tinham a ver com o pedido de escusa dos chefes de urgência em que pé que estão e de que forma é que o hospital tem sentido um acréscimo de casos em relação à urgência pediátrica em virtude ou desde o encerramento temporário da urgência noturna do Hospital Garcia de Horta. Obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Moisés Ferreira. Faz favor, tem a palavra. Obrigado, Sra. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, cumprimentar o Dr. Daniel Ferro e o Dr. Luís Pinheiro, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, agradecer a vossa presença aqui. Enfim, o contexto desta audição tem a ver com o pedido de escusa de responsabilidade que foi tornado público em novembro do ano passado, um pedido de escusa que foi feito pelos vários chefes de equipa dos serviços de urgência, que denunciavam na altura que as equipas que estavam a ser constituídas para garantir a escala do serviço de urgência estavam com tinham poucos profissionais, eram constituídas por profissionais abaixo do rácio recomendado e por isso que isso colocaria em causa a segurança dos próprios utentes que necessitariam do serviço de urgência e era uma segurança que estava em causa não por incompetência dos profissionais, mas por causa de a administração estar a constituir, a construir equipas que não garantiriam essa mesma segurança. Ora, aquilo que se pergunta é o porquê de estarem a ser constituídas equipas com poucos profissionais, abaixo daquilo que será o ideal para garantir a segurança dos utentes e também perguntar, porque entretanto, na altura o Conselho de Administração, em declarações públicas, referiu que havia a falta de alguns profissionais, nomeadamente algumas especialidades, e que as equipas de urgência estariam a ser quase só garantidas apenas por especialistas em medicina interna, perguntar também o porquê de haver esta falta de profissionais e a falta de determinadas especialidades na constituição destas equipas. Tem a ver com a saída de especialistas em determinadas especialidades, a saída do Centro Hospitalar de Lisboa Norte, tem a ver com a sua ida para outros hospitais, para outros setores, nomeadamente o privado, tem a ver com a escusa de fazer urgências por causa da idade, enfim, o porquê. E também, tendo em conta que estes casos já se reportam a novembro e que, entretanto, já estamos adiantados no mês de fevereiro de 2020, portanto já passou algum tempo, perguntar qual foi a evolução do caso até agora. Ou seja, se conseguiram contratar mais profissionais, qual é a constituição das equipas neste momento, se está garantida a segurança dos utentes e se conseguiram de alguma forma debelar este problema que tinha a ver com a falta e a ausência de profissionais de algumas especialidades muito específicas. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo a palavra à Sra. Deputada Paula Santos, faz favor. Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento também o Sr. Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar Lisboa Norte. Eu começava exatamente por aqui, desde a apresentação do requerimento até hoje já passou algum tempo, e a primeira pergunta que se me coloca é qual é que é hoje o ponto de situação do serviço de urgência, que de facto que desenvolvimentos é que se registaram e como é que está a funcionar desde que foi tornado pública essa tomada de posição por parte
creio que 21 profissionais pedindo escusa de responsabilidades da urgência. Nós tivemos conhecimento, de facto, de várias tomadas de posição por parte dos profissionais de saúde, afirmando preocupações sobre a qualidade e a segurança dos cuidados de saúde prestados, fazendo referência às condições anómalas de organização do serviço causados pela insuficiência de meios humanos, referindo que há subcarga dos médicos com as horas de urgência em detrimento da outra atividade assistencial, nomeadamente o acompanhamento de doentes, internamento, consultas, exames, que há faltas de especialistas nas equipas e que essa falta tem sido suprida com o reforço através com médicos internos e que ainda estão a fazer a sua formação, ou seja, houve de facto várias preocupações, e também dizendo que no serviço de urgência, nas equipas escaladas, não estavam a ser cumpridos os mínimos recomendados pelo Colégio da Especialidade de Medicina Interna. Tudo isto foram um conjunto de preocupações que foram suscitadas na altura, em novembro, e daí também pedir, de alguma forma, qual é que é a situação relativamente agora e se algumas destas situações já foram ultrapassadas. Um dos problemas concretos com que estaremos confrontados, a qual o Centro Hospitalar Lisboa Norte não há de ser exceção, é efetivamente a falta de trabalhadores ao nível neste caso concreto, ao nível não só dos serviços de urgência, ao nível dos hospitais. Eu pergunto se, dada esta carência de trabalhadores, que diligências é que o Conselho de Administração tomou? Se tinha pedidos para a contratação dos trabalhadores, quando estou a falar de médicos, estou a falar de enfermeiros, de técnicos, de assistentes técnicos, de assistentes operacionais, que naturalmente para o funcionamento de um hospital são necessários todos e é um funcionamento em equipa. Mas pergunto-lhe se houve pedidos por parte do Conselho de Administração para a contratação de trabalhadores, se foi ou não autorizado pelo Governo, se não foi autorizado porquê, se foi autorizado, que concursos é que foram abertos, que trabalhadores é que foram contratados e, de facto, quais é que são as necessidades deste momento também do centro hospitalar. Gostaria ainda de colocar uma questão, porque temos recebido também informações de que há um conjunto de equipamentos que estão obsoletos, em particular no Hospital de Santa Maria. Por exemplo, de que uma das salas de raio-x do serviço de urgência está encerrada, que há equipamentos de raio-x, em particular na consulta de ortopedia, que já funcionam há 41 anos, que no período da noite, no serviço de urgência, não há médicos radiologistas e recorre-se à teleradiologia. Gostaria também que pudesse fazer um ponto de situação relativamente a estes aspectos em concretos, mas também sobre a necessidade da renovação até do próprio equipamento do centro hospitalar. Obrigada. Obrigada. Passo a palavra à deputada Ana Rita Bessa, faz favor. Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento o Sr. Dr. Daniel Ferro e o Dr. Luís Pinheiro, agradecendo a presença aqui. Não me vou repetir, até para poupar aqui algum tempo. O que eu gostava de saber, então, concretamente em duas linhas. Primeiro, nós temos tido várias notícias de este tipo de pedido de escusas de médicos que perante a situação de insegurança que sentem na prática clínica, encaminham estes pedidos. Muitas vezes a Sra. Ministra tem-nos dito que as situações não são bem assim, que as coisas se resolvem, que enfim, que há algum alarmismo. Eu gostava só que confirmasse que de facto houve este pedido de escusa e que teve esta fundamentação de preocupação com a qualidade da prestação de cuidados de saúde prestada e a segurança dos doentes, porque num hospital, ou melhor dito, num centro hospitalar desta natureza, isto assume de facto uma afirmação, assume alguma gravidade, é uma afirmação que não é leve, não é? Pronto, pelo menos para quem está de fora e conta e confia nestes serviços. Nós pusemos a questão também à Sra. Ministra, por escrito, uma prerrogativa que os parlamentares têm, não é, de enviar a pergunta. A Sra. Ministra respondeu-nos o seguinte, disse que o Conselho de Administração, em estreito diálogo com os profissionais e com a direção de serviço, estaria a promover um conjunto de medidas conducentes à resolução das limitações apontadas, que passam pela reorganização interna das equipas, portanto esta era uma medida, pela continuação da trajetória de reforço da dotação de médicos de medicina interna na instituição, e pelo reforço da equipa fixa do serviço de urgência. Portanto, 3 linhas de ação. O que eu lhe perguntava é, isto aconteceu de facto, das 13 vagas
que entretanto foram atribuídas, quantas é que foram preenchidas e em que termos é que foi efetuado o reforço da equipa fixa do serviço de urgência. E para terminar, perguntava-lhe, é uma apreciação nossa do CDS, não é? Isto a nós parece-nos que só quando as coisas atingem um determinado limiar, até quase de mediatização, é que se procura uma solução que eu caracterizaria quase como provisória, quase como um remendo para tentar resolver e pôr as coisas à linha d'água novamente. E, portanto, gostaria de saber, com todos os cuidados que tem que ter para responder a esta minha afirmação, que é minha, se entendem que está estabelecido o nível mínimo de funcionamento, se isto foi uma solução de facto provisória e o que é que há ainda para fazer de estrutural que permita que não voltemos a estas conversas sobre escusas dos senhores profissionais de saúde e sobretudo sobre alarme sobre a segurança dos cuidados de saúde prestados no centro hospitalar. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Não estando os outros grupos parlamentares presentes, passamos desde já ao período de resposta. Portanto, senhores doutores, a palavra é vossa, faz favor. Cumprimento a todos os senhores deputados. É uma oportunidade que agradecemos, não só para esclarecer os factos que publicamente na altura preocuparam o grupo parlamentar do PSD, mas mesmo os outros grupos parlamentares, dizendo o seguinte: de facto, esta é uma questão central, enfim, não só no centro de Lisboa Norte, como em urgências hospitalares em Portugal. Foi nos últimos 4 a 5 anos, no fundo, houve uma alteração significativa no perfil das equipas que estavam disponíveis nas urgências e hoje nós temos, sobretudo, muito menos especialistas em especialidades médicas do que tínhamos nos últimos 4, 5 anos. E isto, naturalmente, obrigou e tem obrigado a um esforço redobrado dos especialistas que são o tronco das urgências em Portugal, que é a medicina interna. Isto não aconteceu no centro de Lisboa Norte, isto aconteceu em todo o país. Naturalmente que numa instituição fim de linha, como é o Hospital Santa Maria, no fundo este alerta é um alerta de alguma preocupação e que se compreende. O que importa, sobretudo, perceber é, no fundo, quais são as medidas que estão desencadeadas para, no fundo, minimizar este efeito e até para o resolver. Do ponto de vista das preocupações de médio e longo prazo, isto implicou, sobretudo, 2 grandes medidas. Uma, reforçar a formação da medicina interna. E então, o que foi feito foi, quando há 4, 5 anos se formavam no nosso centro 7 ou 8 médicos, nesta altura já se formaram 14 em 2019 e vão-se formar 17 em 2020. Portanto, isto é uma medida naturalmente estratégica, no sentido de mais que duplicar a formação numa especialidade que se tornou quase o tronco, não é único, mas é quase numa equipa de urgência que tem a maior parte das situações críticas entregues a esta equipa. Primeira medida. Segunda medida, reforçar a contratação de especialistas nesta área. Não diria em detrimento de outras, mas o que passou, no fundo, a ser evidente é de que isto alterou significativamente os critérios de recrutamento no sentido de privilegiar o recrutamento de medicina interna face a outras especialidades médicas. E nessa situação que está desenhado e que está já a ser cumprido, é que durante 3 anos nós vamos precisar de reforçar pelo menos em 6 especialistas de medicina interna. Todos os anos, no mínimo. Isto é o mínimo. Se conseguimos melhor do que isso, excelente, exatamente. E, portanto, estão a ver que entre as pessoas que se formam e que, repare, os que entraram há 4, 5 anos, não entraram 14 nem 17, entraram 8 médicos e, portanto, desses 8 médicos, o que temos previsto é que a gente, no mínimo, tem que contratar 6 médicos. Se conseguimos contratar os 8, ótimo. Mas, naturalmente, que nos vai dar, no espaço de 4 a 5 anos, no fundo, uma hipótese de fazer o quê? Fazer a renovação completa do corpo clínico da medicina interna.
Ou seja, isto vai dar, no fundo, uma transformação grande. Estamos na transição e nessa transição achamos que esta é uma preocupação legítima de quem viu há 4 ou 5 anos da equipa saírem 2 ou 3 especialistas por dia, para que, no fundo, nos próximos anos se viesse a completar essa equipa, agora não com várias especialidades médicas, mas sobretudo com medicina interna. Portanto, este é um panorama que não se resolve num mês, não se resolverá num ano, mas está-se a resolver. Porquê é que se está a resolver? Porque temos a curto prazo 3 especialistas a mais já recrutados e já no hospital, e no próximo concurso irão mais 3, ou seja, o reforço dos 6 médicos que vos falei está a acontecer, uma parte concretizada e outra parte em concretização. Mas não fizemos só isto, fizemos sobretudo o reforço da própria equipa, do ponto de vista das pessoas que conseguimos mais capacitadas para esse efeito. Mais capacitadas significa não só de outras especialidades, como também internos, e dentro dos internos as pessoas com mais experiência. E, portanto, nós conseguimos reforçar estas equipas e, de um panorama ao tempo e à data em que este alerta foi dado, nós tínhamos cerca de 11,5 médicos nas nossas equipas médicas e nós hoje estamos quase com 14, 15, 16 médicos, dependendo das equipas, mas, portanto, ou seja, tentamos, no fundo, reforçar, não havendo medicina interna, procurar que noutras especialidades e internos com mais experiência pudessem reforçar estas equipas. As coisas têm corrido bem. Nós temos, num mês, quando era, enfim, com alguma frequência, haver 4 ou 5 ou 6 dias de grande dificuldade de especialistas, nós temos tido, no mês de janeiro, ocorreram 2 dias. Portanto, 2 dias, houve 2 dias de mais dificuldade. Nos restantes dias, nós tivemos equipas, no fundo, com a constituição que vos acabei de dizer. Bom, mas também não se pode só pensar que isto só se resolve com mais recursos. Nós temos, nesta altura, medidas, no fundo, para reestruturar o trabalho na própria urgência, entre os cuidados de saúde primários e entre as outras áreas do hospital. Ou seja, 2 áreas em concreto: insuficiência cardíaca e insuficiência respiratória. São 2 áreas de grande acesso de pessoas a um serviço de urgência e também a um serviço de internamento. Queremos o quê? Queremos, com estas medidas, admitir menos pessoas dessas num serviço de urgência e ter essas pessoas, uns nos cuidados de saúde primários, outras na consulta externa e outras nos hospitais de dia. As mesmas pessoas e, sobretudo, tentarmos que elas tenham menos agudizações, que precisem menos de contactos com as equipas de saúde, o que precisa de medidas diferentes. Acompanhá-las em casa, monitorizar em casa, aumentar a frequência com as equipas de saúde e ter portas abertas na instituição, nos hospitais de dia e na consulta, onde essas pessoas tenham resposta. E as pessoas, acreditando e ganhando confiança no sistema, podem alterar os seus hábitos e não ser a urgência a sua primeira porta. Portanto, para dizer que estas medidas não podem ter só soluções do ponto de vista de recursos. Do ponto de vista de contratações de outros, eu sobre isto que acabei de dizer, da urgência, penso que o Sr. Diretor Clínico tem uma ideia muito mais concreta. Antes de passar a outras questões e outras respostas, perguntaria se há mais algumas questões relevantes, respostas que queira adiantar sobre este primeiro tema. 2 ou 3 notas. Muito bom dia a todos e muito obrigado e cumprimento todos os presentes. Reforçando naturalmente aquilo que o Dr. Daniel Ferreira acabou de referir, há aqui uma nota de contexto global que importa ter em conta quando olhamos para um problema que parece ser um problema novo, mas que é um problema, como dissemos, antigo. Nada se passou em novembro de diferente de outubro, de agosto, novembro do ano anterior, de novembro do outro ano. Tudo exatamente igual. Não aconteceu nada de diferente do ponto de vista do funcionamento do serviço. Terá acontecido algo de diferente do ponto de vista do enquadramento, eventualmente de uma questão de oportunidade ou de algum cansaço acumulado por parte das equipas, precisamente porque a questão que estamos a tratar não é de falta de vontade das instituições de recrutar médicos especialistas para trabalhar na urgência, mas pura e simplesmente de não haver médicos especialistas. E porquê é que não há? Não há porque durante 10 anos não se formaram.
Esses 10 anos são 5 anos para trás da minha geração e 5 anos para a frente da minha geração. É incontornável. Eu tenho 47 anos, no meu curso formaram-se 80 médicos, atualmente na minha faculdade, e havia 5 faculdades. Agora formam-se na minha faculdade 400 e há 8 faculdades. Portanto, é isto que estamos a viver atualmente. E é isto que nós nos hospitais nos confrontamos na urgência geral e nas urgências de todas as especialidades. É uma lacuna geracional que reporta-se ao passado, mercê de um conjunto de vicissitudes que não vamos aqui discutir, porque efetivamente o passado já existiu, que temos é que olhar para o futuro, e não conseguimos ter especialistas porque eles não existem. E porque atualmente o que nós temos é uma curva geracional dos médicos da medicina interna em particular, mas de muitas outras especialidades, em que mais de 50% têm mais de 50 anos. E muitos deles mais de 55. Alguns deles ainda fazendo urgência. E, portanto, o que nós estamos a tentar fazer é, efetivamente, acompanhar e mitigar e resolver para a frente aquilo que foi um problema geracional do passado. Por esta via que dizemos, canalizar recursos especializados para as áreas necessitadas, nomeadamente a medicina interna. Efetivamente, o papel da medicina interna nos hospitais tem vindo a mudar e tem que se reafirmar, e claramente a urgência mudou o paradigma de há 5 ou 10 anos atrás, em que várias especialidades estavam presentes na urgência, agora deixaram de estar por razões diversas e também porque efetivamente a medicina interna é a especialidade mais bem preparada para fazer essa função, e temos vindo a reforçar o quadro da medicina interna também pela urgência, mas não só. Porque a medicina interna tem que alargar a sua âmbito de atuação para muitas outras áreas, nomeadamente outras áreas complementares e que retiram doentes, não só da urgência, mas dos internamentos, reduzindo aquilo que é a sobrelotação de todos os hospitais, sejam macas, sejam aquilo que lhe quisermos chamar, como por exemplo a hospitalização domiciliária, que iniciámos cautelosamente, mas que já tivemos o primeiro doente que teve alta, ontem, já vamos em 5 doentes, dirão 5 doentes é pouco. Não, não é pouco, são menos 5 doentes que estão dentro do hospital em espaço supranumerário. Portanto, a urgência também tem a ver com isto, mas para aqui são precisos internistas. Eu sou internista, apresento aqui a minha declaração, a minha declaração de interesses. E, portanto, como tal, não é olharmos só para a urgência enquanto o foco do problema ou da falta de profissionais. A falta de profissionais, neste caso, não tem propriamente a ver com não haver médicos, especificamente, tem a ver com não haver médicos com a idade para esta ação, mas que está a mudar, e antevejo que o futuro da medicina interna vai ser, e das nossas urgências e dos nossos hospitais, muito mais auspicioso nos próximos 5 anos do que foi nos últimos 5, porque estamos já a conseguir fazer a substituição geracional, mercê de estarmos a formar mais médicos, claramente. Muito obrigado. Passando a outras questões, relativamente a contratações de outros trabalhadores, diria que tentámos que em 2019 efetivamente houvesse um passo em frente, e esse passo em frente correspondeu a quase 200 profissionais. Foi muito o despacho que a meio do ano foi produzido, deu-nos hipótese para contratar grande parte destes profissionais, ou seja, até lá só conseguimos fazer substituições, mas a partir do despacho conseguimos incrementar e conseguimos, no fundo, acrescentar 200 profissionais. Não são 200 profissionais completamente líquidos, porque em alguns casos a compensação das reduções de horários não tinham ainda sido completamente compensadas, mas no fundo conseguimos acrescentar cerca de 200 profissionais em 2019. Efetivamente, nós temos previstos contratações então nas profissões de saúde nos próximos anos, e portanto que dá dotações em todas as áreas relativamente confortáveis. Quando digo confortáveis é, no fundo, pelas referências e pelo benchmarking que temos nesta altura, ficaremos confortáveis com essas contratações. Do ponto de vista do planeamento e do investimento e dos equipamentos, efetivamente o panorama da instituição foi nos últimos anos de um investimento que consideramos insuficiente. Sobretudo na área dos equipamentos, mas também na área da renovação e melhoria de infraestruturas. Basta dizer que
temos ainda no hospital 9 enfermarias da altura da fundação do hospital, portanto, ou seja, com pisos de madeira, com uma casa de banho por enfermaria e, portanto, este processo está incluído num plano que a 3 anos recuperará, por exemplo, estas 9 enfermarias. Mas do ponto de vista dos equipamentos, também esse plano existe. E a diferença e, sobretudo, o ganho que procuramos é tentar que nestes próximos 3 anos a instituição consiga duplicar a capacidade de investimento. Isto significa, em termos concretos, passar de um esforço de investimento de 4 milhões de euros ano, que é o que demonstra o histórico nos últimos 4 anos, para cerca de 9 a 10 milhões de euros por ano, nestes próximos 3 anos. Isto é o reconhecimento de que, efetivamente, temos muitos equipamentos que precisam, efetivamente, ser substituídos. Do ponto de vista das restantes questões, diria que a questão da segurança mereceu uma especial atenção nossa, sobretudo com algumas ocorrências recentes. Não só foram reforçados procedimentos de segurança que já existiam, como foram melhorados e como também se acrescentaram alguns equipamentos. Houve pedidos e que foram atendidos de criação de botões de segurança em algumas das áreas e que foram instalados, ou creio que já foram instalados ou estão em instalação, mas são medidas que foram aprovadas e que estão em execução. Portanto, diria que também a questão sob a pressão da urgência do encerramento, da urgência do Hospital Garcia Dorta na nossa urgência tem sido pequeno. De facto, o impacto provavelmente são 4 a 5 doentes por dia, não mais do que isso. No fundo, isto não chegam a ser 2 a 3% de acréscimo, digamos, da nossa atividade. Ou seja, a nossa colaboração tem sido, ao tempo em que a urgência estava aberta, o centro hospitalar foi quem ajudou o Hospital Garcia Dorta com alguns profissionais, não tantos quanto aqueles que seriam necessários, mas também nesta altura colabora no sentido de atender todas as crianças que têm vindo da margem sul, em especial da região própria de Almada. E estava a ver se havia mais questões relevantes. As contratações em geral de médicos, que não falei, para além da medicina interna. Dizer também que houve um esforço de renovação que também nos parece insuficiente nos últimos 5 anos, de acrescentar cerca de 50 a 60 médicos, portanto foi o esforço que se conseguiu fazer, o que significa basicamente que se tem acrescentado pouco mais do que 10 médicos por ano. Nós temos no plano dos próximos 3 anos um reforço de 20 médicos ano. Portanto, isto é o reconhecimento de que precisamos de fazer o reforço mais rápido e, portanto, precisamos naturalmente de equilibrar, não na medicina interna só, mas em outras especialidades, esta questão. A questão crónica que aqui foi referida é efetivamente crónica, de escassez, portanto não é específica do Centro de Lisboa Norte, mas digamos que o Centro de Lisboa Norte é efetivamente muito carenciado em profissionais de anestesia e de radiologia. De facto, o hospital foi praticamente o único ou o último hospital, no fundo, a quebrar uma cobertura total de 24 horas em recursos de radiologia, por exemplo, porque a redução de profissionais nesta área efetivamente fez com que essa cobertura pudesse deixar de ser feita nas 24 horas. Ela, apesar de tudo, é feita em prevenção, é feita com contratação externa de serviços que temos procurado suprir. Será a situação ideal? Não. Achávamos que a situação ideal era terem meios próprios para fazer essa cobertura, mas apesar de tudo tem funcionado. Também na anestesia os profissionais são muito insuficientes pelas nossas contas. Nós precisaríamos praticamente de duplicar a capacidade de anestesia do hospital para poder responder eficaz, cabalmente e na hora
às necessidades que se colocam nesta área. O nosso plano é ambicioso no sentido de conseguir reforçar, pelo menos em 4, 5 profissionais todos os anos, este grupo profissional, mas, na verdade, sendo um grupo carenciado em todas as instituições, vamos todos disputar os poucos profissionais e, portanto, tentaremos, sobretudo, o quê? Que o nosso projeto seja mais interessante do que os que têm noutras instituições, pela diferenciação, no fundo pela agilidade de alguns destes programas, e podemos dizer que estamos a ser bem-sucedidos, porque num espaço de 6 meses, sobretudo com a colaboração do escasso grupo de anestesia, foi possível incrementar a atividade cirúrgica em 30% e devemos muito deste esforço à capacidade desta equipa se desdobrar, se acrescentar e também de se envolver em programas de melhoria do rendimento de salas operatórias. Doutor, se me esqueci alguma questão relevante, peço desculpa, mas procurei responder às questões. Terá a oportunidade ainda de fazer se quiser, um aditamento aos vossos esclarecimentos. Eu ia agora passar a palavra aos senhores deputados que me pedirem para darmos início à segunda ronda e depois dos esclarecimentos feitos terminamos a nossa audição, que também são horas de podermos, de certa forma, ir almoçar e penso que serão todos os esclarecimentos serão dados com certeza. Faz favor, senhor deputado. Eu estava a fazer aqui um compasso de espera. Paulo Marques, faz favor. Obrigado. Agora é só 1 minuto, só dispõe de 1 minuto. 1 minuto e meio. Sim, faz favor. As informações prestadas, e elas de facto espelham bem que muitas vezes temos aqui um problema de comunicação. Enfim, à volta desta mesa toda a gente conhece e ninguém desconhece as carências que nós temos, a dificuldade na contratação de médicos especialistas, a necessidade de continuar a reinvestir e a investir na renovação dos nossos equipamentos de diagnóstico e em equipamentos estruturais de prestação de cuidados de saúde, hospitais, centros de saúde por aí fora, mas de facto muitas vezes entre o que acontece e o que sai escrito, enfim, na imprensa há aqui um caminho grande e portanto estas conversas e estes esclarecimentos são sempre úteis para nós e para as pessoas que depois, enfim, através do que disse aqui pode ser divulgado. Queria, e fico satisfeito por, enfim, o fecho temporário da urgência pediátrica do Garcia de Horta não estar a ter grandes perturbações na prestação de cuidados de saúde no hospital. Queria aproveitar essa oportunidade para dizer o seguinte: em tempos houve umas notícias que tinha que ver com algumas questões relacionadas com doentes internados no hospital que, tendo alta clínica ou médica, estavam a ocupar camas de hospital. Percebo, entendo que não seja um problema específico da vossa unidade, como é lógico, infelizmente acontece um pouco por todo o país. Já percebemos que cada hospital vai conseguindo ter umas soluções específicas. Que soluções é que o hospital está a implementar para resolver esse problema? Obrigado. Obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Nuno Carvalho, faz favor. Obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, agradecer os esclarecimentos que deu. Eu, na minha primeira pergunta que lhe dirigi, falei das 34 câmaras, naturalmente, porque isto são as condições macas, muito obrigado. Antes houvesse mais 34 camas, não é? Isso seria um bom sinal. As 34 macas, porque isso é um sinal daquilo que leva efetivamente à pressão e daquilo que leva efetivamente às situações como aquelas que nós assistimos das escudas dos médicos. Tal como, por exemplo, colher sangue, tal como, por exemplo, outras condições. E por isso eu reportei-me uma condição de ontem, porque já sabia naturalmente que há seguramente a parte de qualquer administração do hospital a necessidade de tomar medidas para que isto não volte a acontecer, reportando-me às notícias que foram dadas a conhecer há uns meses atrás. Mas a situação que eu lhe falei foi de ontem. E, portanto, pergunto-lhe novamente, é excepcional, não é excepcional, é normal, pode voltar a acontecer, porque não precisa me explicar que se voltar a acontecer, nós podemos voltar a ter exatamente os mesmos problemas, exatamente as mesmas notícias, exatamente as mesmas escusas. E por isso, de ontem para hoje, tenho uma resposta sobre o que ocorreu ou não. E também não queria deixar de lhe perguntar sobre a questão, como lhe referi, de médicos a colher sangue, porque falámos de médicos e não falámos muito de enfermeiros.
E, portanto, eu creio que esta será uma atividade de enfermeiros e, por isso, perguntar-lhe se, efetivamente, nesse reforço que falou e que, naturalmente, é muito importante, há, de facto, também um colmatar deste tipo de falhas que conduziram também a este tipo de comportamentos, naturalmente, dos médicos para se procurarem resguardar. Por último, para terminar com a sua tolerância, Sra. Presidente, no que diz respeito aos cuidados paliativos, pelo que sei, existem 0 camas no Hospital Santa Maria. Bem sei que no Hospital Polivalente há uma parceria com a Misericórdia de Lisboa para integrar creio, na rede nacional. Mas, existindo 0 camas, e peço que me confirme esta informação, no Hospital Santa Maria, esta é uma situação que é condizente com a necessidade do hospital ou não deveriam existir mais? Obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Moisés Ferreira, faz favor. Obrigado, Sra. Presidente. Eu, na verdade, gostava de agradecer, antes de mais, as respostas que foram dadas e as informações que foram veiculadas na primeira intervenção do Dr. Daniel Ferro e do Dr. Luís Pinheiro. Eles responderam às questões que nós tínhamos levantado e, aliás, responderam a outras, nomeadamente as questões da radiologia, da anestesiologia, etc. Agradeço isso. E, portanto, resta-me um pouco mais para perguntar. Gostava, se calhar, de ainda aproveitar a oportunidade de lhe perguntar sobre outros profissionais que não profissionais médicos. Médicos são obviamente importantes, como toda a gente sabe, mas porque estava aqui a lembrar-me que há cerca de 2 anos, mais coisa menos coisa, o Bloco de Esquerda reuniu com a anterior administração do Centro Hospitalar de Lisboa Norte e, na altura, por exemplo, a categoria profissional de enfermagem até tinha tido uma evolução negativa, ou seja, havia naquela altura até menos enfermeiros, pouco menos do que em anos anteriores. E havia outras categorias, como por exemplo os técnicos superiores de diagnóstica terapêutica, que não teriam tido a evolução que era necessária para o centro hospitalar. E por isso, sobre destas 2 categorias em particular, enfermagem, técnicos superiores de diagnóstica terapêutica, gostava de perguntar qual tem sido a evolução nos últimos tempos, nomeadamente desde que assumiram a administração do centro hospitalar. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Paula Santos, faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Também muito rapidamente agradecer o conjunto de informações. De facto, identificamos que muitos dos problemas com que o centro hospitalar se confrontam, obviamente são problemas nacionais e que afetam todo o Serviço Nacional de Saúde e que resulta efetivamente de anos de desinvestimento, quer nos recursos humanos, quer ao nível dos equipamentos e do investimento que é necessário também para modernizar e ir atualizando aquilo que há necessidade para melhorar a prestação dos cuidados de saúde. Preocupa-nos, há pouco não tive tempo para desenvolver, preocupa-nos esta situação do recurso à teleradiologia, porque daquilo que muitas das vezes nos vai chegando é que, obviamente, o ter os profissionais em presença, não só do ponto de vista da organização dos serviços é mais adequado, mas também do ponto de vista da garantia do diagnóstico que é correto, de evitar que haja possivelmente erros, naturalmente parece-nos que é mais adequado. Sobre os profissionais de saúde, ainda dizer o seguinte, até na sequência das afirmações do que foi dito pelo Sr. Diretor Clínico. É verdade que houve vários anos em que a formação médica foi de facto bastante limitada, mas eu creio que agora estamos confrontados com um problema que é não haver uma devida valorização dos profissionais de saúde, valorização no plano das carreiras, no plano da sua formação, da garantia que têm condições de trabalho, condições que possam desenvolver também projetos de investigação. Não temos dúvidas do compromisso de muitos profissionais de saúde, mas de facto esta desvalorização e o não reconhecimento que muitas das vezes é sentido leva a que muitos acabem por abandonar o Serviço Nacional de Saúde antecipadamente, ou para fora do país, ou para privados, e que efetivamente isso acaba por ser também uma dificuldade para a fixação de profissionais e trabalhadores no Serviço Nacional de Saúde, e consideramos que este é um aspecto determinante para assegurar que os recursos humanos nas unidades do Serviço Nacional de Saúde devem ser aquelas que são as necessárias. Obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Ana Rita Bessa, faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Apenas para agradecer os esclarecimentos prestados, detalhados e cuidadosos, e dizer que eu compreendo
Ao contrário, eu nem por um segundo duvido da vontade e do empenho, quer dos profissionais de saúde que trabalham no centro hospitalar, quer da administração empenhada em resolver aquilo que são sendo os problemas, alguns deles transversais ao SNS, outros específicos da realidade. E, portanto, isso é posto à cabeça e agradeço o trabalho e o esforço feito nesse sentido. Se resolve tudo? Não. Pronto, e portanto eu também não consigo sair tranquila, como o Sr. Deputado do Partido Socialista, num tom calmo de que, pronto, está tudo em curso, está tudo a andar, está... Pronto, não consigo, lamento, se calhar é falha minha, não sou, se calhar não sou tão otimista. Concordo inteiramente que o problema não é só de recursos e percebo a explicação que é dada, percebo que há várias formas de organização que podem, até de certo modo, dar os incentivos corretos às pessoas para não confluírem na urgência e serem tratadas noutros pontos, o que em si alivia muito um dos grandes problemas, esse sim, transversal do sistema, mas também vejo que há de facto problemas de recursos humanos difíceis de resolver e que não passam apenas, como disse bem, pelo Centro Hospitalar Lisboa Norte, porque o problema da falta de anestesistas é transversal, a concorrência para esse recurso é muita e eu fico curiosa de quais é que são os graus de liberdade que têm para poder tornar mais atrativo a vossa capacidade de recrutamento do que outras entidades, porque de facto a concorrência aqui não é só entre o SNS, é entre o SNS e o privado e isso é uma questão da liberdade de escolha das pessoas, não existem culpas, as pessoas respondem a incentivos e esses incentivos não estão a ser equilibrados no sistema e portanto eu tenho curiosidade e gostaria de saber o que é isto, quais é que são os vossos graus de liberdade, de facto, para fazer essa contratação. Obrigada. Obrigada, Sra. Deputada. Passa a palavra à Sra. Deputada Inês Corte Real. Faz favor. Obrigada. Antes de mais, como não estive, portanto, na primeira ronda, não sei se esta questão já foi levantada, mas ainda assim gostaria de colocar aqui algumas questões relacionadas com a articulação desta opção de gestão do centro hospitalar, para além das preocupações que aqui foram referidas ao nível dos recursos humanos e também ao nível do impacto que o fecho de outras unidades hospitalares tem a ver com a opção que tem sido feita em termos de concepção e projeção para a cidade de Lisboa. Eu recordo que para além deste centro hospitalar está também a ser pensado o Hospital Lisboa Oriental, o que vem substituir-se, ou pelo menos tem sido o que tem sido anunciado, a substituição a algumas das especialidades em Lisboa, como os hospitais de São José, Capucho, Santa Marta, Estefânia, a própria maternidade Alfredo da Costa e o Correio Cabral, o que tem levantado várias preocupações para, portanto, a cidade em nível do desmantelamento destes hospitais e, portanto, gostaríamos de perceber como é que se vai articular esta resposta atualmente existente e as necessidades de manutenção das restantes especialidades, porque me parece que são, de facto, unidades de extrema relevância para a cidade de Lisboa, que não se devem ser perdidas e, portanto, sem prejuízo daquilo que seja as necessidades concretas desta unidade, como é que está a ser pensada para a futura articulação de uma resposta para os municípios. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu passava agora a palavra aos senhores doutores para fazerem os esclarecimentos que entenderem pertinentes e terminarmos a nossa audição. Faz favor, tem a palavra. Começaria por, de facto, reconhecer que temos no Centro de Lisboa Norte e muitas instituições hoje, no fundo, um volume de camas cada vez mais alargado, ocupadas com doentes com alta clínica, e isto naturalmente que afeta não só a questão da resposta mais imediata, e portanto quando o Sr. Deputado referiu que numa segunda-feira ter 34 macas, repare, apostaria consigo em como nenhum hospital provavelmente tem neste momento menos do que esse volume de doentes em permanência num serviço de urgência. Portanto, isto só para lhe dizer o quê? À dimensão daquilo que é o Hospital de Santa Maria, 34 macas não é um grande problema. Porquê? Só por dia, este hospital absorve mais de 50 doentes do serviço de urgência. E é o único hospital
em que se garante que a permanência dos doentes na urgência não ultrapassa 24 horas. E isto é a regra, Ora, a regra, eu conheço muitos hospitais, conheço a realidade do país, infelizmente a regra não é essa, é que naturalmente que os doentes só saem do serviço de urgência às vezes passado mais tempo do que isso, e pelo menos este modelo garante que essas 34 macas, naturalmente no dia seguinte, as macas podem lá estar, os mesmos doentes não estão lá, e portanto essa é uma tranquilidade que vos quero dar. Mas isto, apesar de tudo, não é suficiente, e por isso mesmo o hospital tem naturalmente 2 unidades de internamento novas a abrir, uma das quais serviu para os nossos repatriados recentes que vieram da China, porque ela estava pronta para abrir e está a dias de poder ser aberta, mais outra enfermaria, no sentido de dar resposta àquilo que é a capacidade de internamento global, no sentido de reforçar isto. Mas, na verdade, a resposta hoje também não pode ser só encontrada internamente. Tal como na urgência temos que encontrar alternativas, também no internamento também temos que encontrar. E hoje não pode ser um hospital de Santa Maria com aquela sofisticação, no fundo a tratar às vezes doentes que têm que ficar internados, mas têm problemas simples, e esses temos que os transferir preferencialmente para suas casas, no conforto da família, e termos equipas que se deslocam aos lares, e portanto é isso que já estamos a fazer. De qualquer das maneiras, é um problema que as respostas, apesar das melhorias que se estão a verificar, têm um volume de camas muito elevado, que não é utilizado, digamos, na rotação normal de doentes. Por exemplo, num centro como o nosso, por vezes chega a 60, 70 casos, e portanto é um volume muito grande e que afeta realmente a capacidade de resposta do hospital. Provavelmente, não tendo este problema, estas 2 unidades que estamos a abrir não seriam necessárias. Relativamente à questão das colheitas, é um caso que está quase a ser resolvido, portanto temos naturalmente essa perspectiva em vista, em vários serviços, as soluções estão a ser encontradas e esperamos dentro de pouco tempo ter resposta para esta questão. Relativamente aos cuidados paliativos, de facto é um programa que estamos neste momento a reestruturar. O que disse não haver camas de cuidados paliativos não significa que não haja doentes de cuidados paliativos a serem assistidos. O que lhe queria responder é que nós temos equipas de cuidados paliativos que estão a assistir esses doentes onde quer que eles ocorrem. Não teremos, como algum hospital já tem hoje, as camas, no fundo, especificamente para cuidados paliativos, reunidas, centralizadas num sítio. Isso ainda não temos, mas não significa que o centro não esteja a tratar esses doentes com equipas de cuidados paliativos, com competências próprias e, portanto, terem soluções apropriadas. Mas queremos melhorar este setor e estamos, nesta altura, a criar condições para o poder melhorar. Do ponto de vista das equipas de enfermagem e técnicas, efetivamente, nos 200 profissionais que disse, por exemplo, na enfermagem, digamos, o ganho real em 2019 foram cerca de 70 profissionais entre a disponibilidade que conseguimos criar. Reconhecemos, apesar de tudo, que não conseguimos ainda compensar, como disse, toda a redução que tínhamos tido de horas, mas está quase, portanto estamos muito próximos de compensar este aspecto. Do ponto de vista dos técnicos, as admissões foram menos, foram cerca de 7 a 8 admissões em 2019, mas temos perspectivadas mais 12 admissões em 2020 e, portanto, pensamos melhorar as condições neste grupo dos técnicos. Na teleimagem, efetivamente, não podemos estar confortáveis e satisfeitos com uma solução de teleimagem face a uma solução de presença física e de trabalho de equipa que inclua o radiologista. É efetivamente uma solução de recurso que eu diria, assim que a instituição tiver possibilidade, retomará uma cobertura em presença, que é o que garante o efetivo trabalho de equipa.
Relativamente à valorização das equipas, penso que na área médica o Sr. Diretor Clínico poderá dizer melhor. Nós temos tentado e há sinais claros de que a valorização das carreiras está a acontecer, nomeadamente na carreira médica, que é sobretudo uma carreira muito crítica, onde muitos anos não houve sequer nem progressões nem promoções. As condições diferenciadoras, por exemplo, a anestesia, muitas vezes passam por ter, por exemplo, equipamento moderno para se trabalhar. E eu posso lhe garantir que entre outubro e janeiro nós renovamos praticamente todo o platô nos blocos operatórios, por exemplo, de equipamento de monitorização e ventilação. E, portanto, não é a mesma coisa trabalhar com um ventilador que tem 20 anos ou trabalhar com um ventilador de última geração e que dá vários parâmetros que os anteriores não davam e que a qualidade do trabalho das pessoas fique mais simples e melhor e a satisfação das pessoas também. Portanto, é para lhe dar um exemplo. Portanto, nós temos que tentar diferenciar as condições de trabalho por esta via, como para a melhoria de algumas infraestruturas, como também por alguns programas. Neste programa, que crescemos 30% de atividade cirúrgica, nós também aumentámos os programas que permitem remunerar as pessoas depois do horário. Pois se nós despendemos e temos despesa com a operação desses estudantes no exterior, porque é que não haveremos ter também mais programas na instituição? E foi isso que fizemos e foi graças a isso que uma parte, não tudo, mas uma parte destas 3.000 cirurgias que ganhamos aconteceu e sobretudo, graças à maior disponibilidade de anestésica que foi concebida. Naturalmente teremos também a questão da formação e da investigação. É uma questão crítica para as pessoas que o seu trabalho não seja exclusivamente assistencial, mas tenha um espaço para investigar. Porque quem não tem espaço para investigar, naturalmente que não reflete sobre o trabalho, não avalia resultados. E, portanto, isso é uma questão da nossa parte. Tal como contratualizamos com os serviços, fazer consultas, tratar doentes no internamento, também fazemos a contratualização na área da investigação e da formação. E, portanto, para nós é tão importante que um serviço faça 5.000 consultas, como importante é que tenha 4 ou 5 projetos de investigação, de inovação, para envolver várias equipas. Do ponto de vista da articulação, creio que existe conhecimento dos seus deputados que esta é uma competência sobretudo da ARS de Lisboa e que naturalmente que o Centro tem colaborado em diversos programas de articulação, seja na área da urgência metropolitana de Lisboa, onde temos várias sedes de atendimento, como noutras especialidades, mas naturalmente da nossa parte temos tentado colaborar nessa articulação na área metropolitana de Lisboa da melhor maneira que conseguimos e, portanto, estamos a fazê-lo, às vezes até com sacrifício das nossas equipas. Há 2 delas, pelo menos, em que isto acontece, por exemplo, otorrino e oftalmologia. Há, digamos, um esforço que às vezes até vai para além daquilo que seria a nossa colaboração, mas para garantir um serviço na urgência metropolitana de Lisboa, nós pedimos muito mais aos nossos profissionais do que aquilo que seria pressuposto, porque às vezes há dificuldade de uma ou de outra instituição, mas não quebramos o serviço da urgência metropolitana. Por exemplo, dei 2 exemplos, podia dar outros, mas, portanto, estamos completamente de acordo, no fundo, que o país é pobre, o país tem dificuldade em recursos e, numa situação destas, a articulação das instituições resolve questões de recursos e de articulação. E, portanto, colaboramos da melhor maneira possível. Senhor. Eu, não querendo ultrapassar muito mais o tempo, só dar uma nota na componente mais dos médicos. Uma das questões levantada foi como é que valorizamos, como é que retemos, como é que atraímos profissionais, neste caso médicos ou outros, mas especificamente os médicos, foi essa a questão, para o nosso centro hospitalar ou globalmente para o SNS. Globalmente para o SNS podíamos ter essa reflexão, mas não falarei em nome do SNS, falarei em nome do centro hospitalar. É difícil. É difícil porque, efetivamente, as motivações das pessoas, nomeadamente dos mais novos, têm vindo a ter uma mutação ao longo do tempo. Isso é um facto também. Nós temos de nos habituar a viver com isso, nomeadamente uma valorização acrescida da componente estritamente remuneratória. É um facto.
não conseguimos competir sob esse ponto de vista, portanto temos que procurar outras formas de competição, nomeadamente, como dizia o Dr. Daniel Ferro, oferecendo condições, perspectivas, estímulo e motivação do ponto de vista também intelectual e académico. A nossa articulação com a Faculdade de Medicina de Lisboa, a integração no centro académico, é efetivamente uma mais-valia que tem sido rentabilizada da nossa parte e promovida, mas nem sempre os médicos o veem com essa clareza. E, acima de tudo, aquilo que caracteriza um grande centro hospitalar, ou grande parte, ou praticamente todos os hospitais do SNS, mas especificamente o nosso, que é um grande centro hospitalar, que é a diversidade e a complexidade dos doentes que trata e a experiência que isso proporciona a qualquer profissional. Isto não paga contas, é verdade, é um elemento que terá que ser considerado no pacote global, mas efetivamente é isso que temos que promover. Isso só conseguimos também oferecer se tivermos efetivamente renovação dos equipamentos, renovação das infraestruturas, como estamos a tentar, tentando ultrapassar aquilo que foram os últimos anos de monumental dificuldade em renovar e decréscimo e degradação das infraestruturas. É um facto também, mas está-se a tentar reverter e a pouco vai-se conseguindo. A outra componente que importa aqui trazer é a questão das carreiras. Começaram a ser dados os passos, e eu, enquanto médico, também, que não deixo de ser por ser diretor clínico, ou melhor, sou diretor clínico exatamente porque sou médico, tem vindo a ser dados passos que efetivamente já nos trazem alguma perspectiva, nomeadamente a progressão na carreira médica, especificamente de assistente hospitalar para assistente hospitalar graduado, com concursos que não têm tido a velocidade de resolução que desejaríamos, porque demoram mais do que 2 ou 3 anos a ser resolvidos, serão questões mais burocráticas do que outras, mas importa resolver, é verdade, e também aquilo que agora tem acontecido finalmente, após quase 15 anos em que não houve nenhum concurso para assistente graduado sénior, antigo chefe de serviço, nos últimos 2 anos tem havido vagas e concursos para este efeito. Temos 15 anos de lacuna, temos 15 anos de pessoas que não progrediram e, acima de tudo, temos 15 anos de ausência desta categoria dentro dos nossos hospitais, muitos deles agora a reformarem-se. Portanto, efetivamente, se calhar este ritmo precisa de ser acelerado, porque 200 vagas anuais representa, obviamente, um esforço financeiro, mas isso os senhores decidirão isso noutra sede, mas, independentemente do esforço financeiro, há claramente uma lacuna nos nossos hospitais desta categoria médica, principalmente porque estão a reformar-se e estão a sair. E o ritmo de entrada, nos últimos 2 anos foi quando começou, ainda não é suficiente para conseguir suprir aquilo que representa o ponto mais elevado de diferenciação das carreiras. Mas o sinal está dado e aquilo que desejamos é que seja acelerado, porque efetivamente a lacuna é imensa. Mas tudo isto mostra que há perspectivas, temos é que as enfatizar, temos que as mostrar e temos também que dar notas positivas aos nossos colegas, aos nossos profissionais, de que efetivamente o SNS tem algo mais para oferecer que não apenas a componente remuneratória. É a mensagem que tentamos passar, é o nosso papel enquanto Conselho de Administração, é o nosso papel a todos enquanto sociedade e faremos a nossa parte. Muito obrigado. Muito obrigada. Eu acho que estamos todos esclarecidos e resta-nos agradecer a presença dos senhores doutores, sempre que podem contar com a Comissão de Saúde, com a nossa disponibilidade, e nós obviamente agradecemos tudo o que nos possam fazer chegar sobre este tema e sobre a evolução dessas condições de incentivo para mais recursos humanos. Eu acho que é muito importante. Senhoras e senhores deputados, eu agradeço que não saiam, porque eu preciso só de 5 minutos da vossa atenção. Muito obrigada,